sou a Mika e no vídeo de hoje vamos falar sobre um livro de terror que foge do comum, que é Jurassic Park. Quando pensamos em algo de terror, normalmente filme, livros ou séries, a gente começa a pensar em coisas como fantasmas assombrando casas abandonadas há milhares de anos, ou então assassinos cruéis perseguindo suas vítimas em uma floresta sombria e isolada. Mas a gente nunca imagina que o terror pode acabar vindo de algo tão fora do comum como dinossauros. O livro do Jurassic Park, infelizmente, é um livro que não tem como conversar muito sobre, nem falar muito sobre, sem acabar dando algum tipo de spoiler. Então, eu vou fazer o máximo que eu puder pra não dar spoiler aqui. E o que eu começar falando agora é o que acontece nas primeiras páginas. Então, pode parecer spoiler, mas eu preciso falar pra poder introduzir a história e a minha crítica a vocês. Então, vamos começar. Roberta Carter é uma médica da cidade grande que decide ir até a Baía Nasco, no oeste da Costa Rica, trabalhar como médica voluntária numa vila de pescadores. Seus dias monótonos e comuns nessa vila é brutalmente quebrado quando, de uma ilha distante, um helicóptero chega com um funcionário de lá que aparentemente sofreu um acidente em uma das máquinas e precisava da ajuda dela. Mas será que realmente ele sofreu acidente em alguma máquina ou foi outra coisa? Roberta Carter se encontra nessa situação inesperada e só tem duas informações. Que, mesmo de helicóptero, se eles tentassem levar esse tal funcionário para outro hospital com mais estrutura para receber ele não ia aguentar o caminho. E segundo, que ele se machucou em uma máquina enquanto trabalhava. Mas, enquanto Roberta, uma médica, examinava o machucado do tal funcionário, um machucado que ia das costas até metade da perna, ela percebeu que era uma fratura bem diferente do que uma máquina faria. Dava a entender que parecia mais uma mordida de animal do que uma máquina que tivesse machucado ele. Sem contar que nesse machucado parecia ter um tipo de espuma branca que lembrava muito ela saliva. Roberta nota também que nas mãos dele tem cortes e escoriações nas unhas que indicam que ele precisou lutar para se defender de alguma coisa. Ou seja, se ele se acidentou numa máquina, como exatamente ele precisou se defender de alguma coisa? Ela decide então confrontar os outros funcionários que trouxeram ele de helicóptero, mas antes dela ter essa oportunidade, o funcionário começa a convulsionar e vomitar. Ele começa a vomitar jatos e jatos de sangue e ela precisa ir no auxílio dele. Nesse momento, ele também começa a delirar e a única coisa que sai da boca dele em meio a todo aquele caos foram os raptores. Agora deixamos essa história de lado e vamos acompanhar, ainda na Costa Rica, uma família. Mike e Ellen, marido e esposa, junto com sua filhinha Tina, estão em seu jipe de férias em busca de alguma praia deserta para que eles possam descansar e aproveitar o momento em família. A família então decide estacionar o jipe em uma das praias de águas cristalinas de Cabo Blanco e aproveitar o momento ali. Mike e Ellen decidem ficar ali em um momento de casal e Tina decide explorar uma floresta ali perto para procurar bichinhos, procurar animaizinhos. Criança curiosa como qualquer outra. Se deparando então com um lagarto. Um lagarto que, pelas descrições dela, é um animal um pouco maior que um lagarto comum. Ele tinha mais ou menos o tamanho de uma galinha. E ele, estranhamente, só ficava de pé usando unicamente as duas patas traseiras. E ele tinha um piadinho que lembrava um passarinho. Meio incomum para um lagarto normal. Enquanto isso, Mike e Ellen estão ali aproveitando o momento de casal, conversando e colocando os planos em dias, quais os próximos locais que eles vão, quando de repente eles escutam Tina gritar em tom de desespero. Mike e Ellen correm em direção à sua filha para dar o auxílio e encontram ela desacordada com o braço cheio de pequenos pontinhos bem minúsculos, como se fosse tipo de mosquito, um pouquinho maior, mas tipo isso. Correm com ela em direção ao jipe para procurar a emergência mais próxima.
Enquanto isso, o braço da menina começa a inchar, 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 ao ponto de passar por todo o corpo dela, chegar ao pescoço e ela começar a sufocar. Eles conseguem chegar na emergência a tempo, mas por mais que eles façam exames, pesquisas, ninguém consegue descrever exatamente qual foi o lagarto que machucou a menininha. Ninguém conseguiu explicar. E é assim que somos introduzidos nessas duas histórias, e é assim que começamos nossa jornada pelo terror dos dinossauros. Eu não sou o tipo de pessoa que faz comparação entre livros e filmes, mas isso realmente me fez parar pra refletir, porque me pegou de surpresa. Eu só tinha assistido o filme até então, eu não tinha lido o livro do Jurassic Park. E a única coisa que eu tinha de entendimento sobre a história foi o que eu vi no filme, que eles iam pra um parque de dinossauros, e dava ruim lá. Mas lendo o livro, você descobre que, na verdade, os dinossauros já tinham fugido há muito tempo, pelo que indica. 2 pessoas foram vítimas, aparentemente, de dinossauros. Um que falou foram os raptores, e a outra menininha que encontrou esse tal lagarto do tamanho de uma galinha, que andava só pelas patas traseiras. Então, isso foi uma coisa que me pegou de surpresa. Foi tipo, não foi acontecido no parque, aconteceu fora dele, em uma ilha, na Costa Rica. E passando por essa introdução, nós chegamos na história que todos conhecemos, pelo menos quem viu o filme ou quem leu o livro, que é a história de Alan Grant, um arqueólogo especialista em dinossauros que é convidado pelo seu patrocinador de escavações, John Hammond, para conhecer a sua ilha particular, onde ele está construindo um parque temático de dinossauros. Alan Grant não tinha o menor interesse nessa tal ilha particular, muito menos nesse tal parque de dinossauros. Mas com a promessa de ter os seus próximos projetos e escavações já patrocinados pelo John Hammond, ele decide então, junto com a sua assistente Ellie, visitar esse tal parque. Só que o que ele não imaginava é que as atrações desse parque eram dinossauros de verdade. John Hammond tinha o objetivo de transformar esse parque em uma atração para milionários, na qual a atração seria os dinossauros. Mas o que ele não parou para pensar é que animais gigantescos, selvagens, extintos há milhares e milhares de anos, não simplesmente aceitariam ficar enjaulados, recebendo o mínimo de comida e servindo de atrações para pessoas, né? Com certeza algo de errado vai sair disso aí. Os animais podem acabar se descontrolando, talvez fugindo, indo parar e talvez em uma praia e atacando uma garotinha, ou então atacando um funcionário. E é assim que somos apresentados à história de Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros. Nossa, Mika, mas no começo você disse que era como se fosse um terror de dinossauros. E sim, pra mim é um terror de dinossauros. Como eu disse no começo, eu não sou o tipo de pessoa que faz comparação de livro ou filme. Mas como a única experiência que eu tinha com o Jurassic Park era o filme, ler o livro me surpreendeu de uma forma completamente inesperada. A atmosfera do livro e do filme são completamente diferentes. No livro é uma coisa muito mais sombria, é uma coisa muito mais fechada, é uma coisa muito solo, porque a maioria dos personagens acabam se separando do desespero, alguns precisam se esconder, se passa a maioria do tempo ou sem energia ou à noite, então causa uma atmosfera muito assustadora. Os dinossauros, diferente do filme, são completamente diferentes, eles são muito mais sombrios, eles parece que até que pensam, sabe? Eles têm um instinto de se esconder, de observar antes de atacar. Eles não são só simples feras que atacam, matam e acabou, não. Eles pensam, eles analisam, eles param pra observar se aquele é exatamente o momento que deveriam atacar. É surreal. E eu considero um terror, porque teve muitas situações em que você pensava que um personagem estava bem, quando do nada ele se deparava com um dinossauro, ou então algum barulho que fazia você saber que o perigo estava próximo. Sem contar que são animais que foram extintos há milhares e milhares de anos. Ninguém ali tem conhecimento de como lidar com eles, como sobreviver a eles. São mais velozes, mais pesados, mais sanguinários, mais selvagens.
Então você tá ali naquele ambiente fechado com animais que estão simplesmente te observando em algum canto sem você saber e que podem te atacar a qualquer momento. É muito assustador, porque como eu disse, a maioria do tempo do livro ou se passa sem energia no local ou à noite, o que piora ainda mais a situação. Os personagens, pra mim, são cada um da sua forma perfeitos, eles são bem desenvolvidos. Tem crianças, as duas crianças são maravilhosas, eu gostei bastante delas. E eu recomendo não se apegar muito, porque você não consegue dizer em momento nenhum quem vai sobreviver, quem vai morrer, quem vai se acidentar. É uma coisa muito inesperada quando ocorre alguma morte, porque você olha e pensa, esse personagem eu não acredito que ia sobreviver, ou então esse personagem eu não acredito que ia morrer. Então eu recomendo você não ter nenhum personagem favorito, só digo isso e sem mais spoilers. Como eu disse no começo, não tem como eu falar muito sobre Jurassic Park sem acabar dando algum spoiler. Eu já me passei um pouco falando sobre as mortes, que não tem como você saber quem vai sobreviver ou quem vai morrer. E eu não quero passar mais do que isso, então eu vou parar por aqui. Mas em geral, eu achei um livro absurdamente viciante e que me pegou de surpresa, principalmente pela parte do terror e tal. Sem contar que, por ser um livro de dinossauros, você acaba aprendendo bastante. Eles dão bastante destaque a determinados dinossauros, como eles são, como eles agem em bando, como eles agem solo, como eles têm filhotes, como eles protegem os filhotes. Então, não é só um livro sobre pessoas tentando sobreviver a dinossauros em um parque que deu errado. Não, você aprende muita coisa e te prende com essas informações. Então, se você tiver a oportunidade, dê essa chance, porque eu tenho certeza que é um livro que vai te prender. Jurassic Park tem o segundo livro, que eu ainda não li, mas que eu me recorde é a continuação dos dinossauros que... não posso falar muito, mas eu acho que, pelo que eu saiba, e porque eu vi os filmes, os dinossauros que sobreviveram ou que fugiram, eu não tenho certeza, mas eu ainda não li. E quando eu ler, eu trago aqui. Mas o primeiro livro, eu garanto que você não vai se arrepender de ler ele. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Se você chegou até aqui, significa que você gosta de livros tanto quanto eu. Eu espero que você tenha chegado. Se você curtiu, por favor, deixa o like, isso me ajuda muito. Pode não significar nada pra você, mas significa muito pra mim, é uma motivação e tanto. Mas eu espero que você dê uma chance a Jurassic Park e que você tenha gostado do livro tanto quanto eu, se você já leu. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima!